Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma análise. Vamos hoje aqui analisar um FII bem conhecido de lajes corporativos que está com desconto muito significativo aqui nas suas cotações, né? Está fazendo um PVPA de 0,78, que é o BTG Pactual Corporate Office, o BRCR11, certo? Muita gente procura, pesquisa se está num bom momento agora para entrar, já que é um FII já tradicional e no momento se encontra muito descontado. Nesse vídeo eu venho fazer aqui uma análise atualizada dele, mostrar aqui também o relatório gerencial e o que é que tem sido, o que é que tem acontecido com ele e o motivo que ele está assim tão descontado e se vale a pena ou não. Tá entrando, lembrando que nada que eu falar aqui é conselho de investimento ou recomendação de compra ou venda. Dado esses avisos, vamos lá, vamos entender mais como é que funciona aqui o BRCR11. A data de IPO dele é de 2010, 1º de dezembro de 2010, ou seja, já faz bastante tempo que ele está aí em atividade. O mandato dele originalmente é híbrido, mas hoje ele investe em lajes comerciais a grande parte do seu ativo, certo? A representação dele ele é bem significativa, 2,33%, e os usuários dão nota 3 para ele, né? Não é uma nota muito boa. Vamos ver aqui como é que se comportou as cotações historicamente, certo? A gente pode ver que ele vinha crescendo até 2012, mas desde 2012 ele vem caindo mês a mês, né? E não conseguiu se recuperar mais. Aí teve a questão aqui da pandemia, ele vinha se recuperando um pouco antes, mas logo após a pandemia ele caiu e ele está entre os FIIs que não conseguiu se recuperar após a queda da pandemia, certo? Vamos ver aqui agora os dividendos, como é que está funcionando aqui hoje os dividendos dele. Nos últimos 12 meses ele pagou 6,74% e no último mês 0,55%. Quando a gente vai puxar aqui o último mês, ele está pagando 0,55%, que é um valor hoje para lajes comerciais ainda está interessante esse valor de dividendo, apesar de todos os problemas que esse FII tem, que não são muitos, mas são importantes. Tem alguns problemas importantes que a gente vai estar discutindo aqui. Mas quando a gente vai puxar aqui o histórico de dividendos, ele já chegou a distribuir 83 centavos por cota, 96 centavos por cota em 2013, né? Ele chegou a distribuir 1,21% ao mês, ó, R$ 1 por cota. Aí aconteceu aqui alguns desinvestimentos, ele andou vendendo alguns ativos aqui, lá em 2016, aí a cotação ele já caiu mais a distribuição, foi para 67 centavos, caiu bastante para 50 centavos em 2018, 41 centavos em 2018. Aí ele houve aqui essa venda provável aqui de algum outro ativo, ele se desfez e distribuiu por meio de dividendos aqui também. E ele vem pagando agora, nos últimos meses, 46 centavos, enfim, está nessa faixa aí de 50 a 46 centavos. Certo? Então ele tem pago dividendos consistentemente todos os meses. Houve alguns desinvestimentos aqui, certo? E por isso reduziu a quantidade de dividendos dele. Até agora, né, nada demais. Vamos ver aqui agora como é que está a vacância dele, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Vamos pegar aqui. A vacância dele hoje está em 22,30%. Quando a gente pega o histórico de vacância dele, ele tinha uma vacância alta lá no início. Aí a gente pode ver que, assim como os outros FIIs de escritório, ele também tem aumentado o nível de vacância dele com o passar do tempo. E hoje em dia se encontra 21,4% de vacância. Quando a gente vai ver as vacâncias em termos de imóveis, a gente pode ver que alguns imóveis estão com vacância já considerável, de Morumbi aqui com 19,40% de vacância, mas aqui não aparece o imóvel que eles têm com maior vacância, que eu vou mostrar lá no relatório gerencial, que é o que está causando aí uma grande queda aí na cotação, que está prejudicando bastante. Agora a vacância financeira dele, quando você vai ver, não é assim muito alta, é apenas 9,4%. Ele, apesar de estar com uma vacância alta aí, como a gente viu aqui em cima, né? Vamos pegar aqui 22,30%. Isso está impactando apenas 9,4% no potencial que ele tem para gerar receita, certo? Então ele não consegue, com os imóveis que ele tem hoje, ele consegue no máximo distribuir a mais, né?
9,4%. É o máximo que ele consegue chegar de dividendos. Quando a gente vai olhar o valor patrimonial dele, o mercado está batendo bastante nele, ele está com desconto aí de 22,36%. Certo? Aí das duas uma, ou ele vai continuar caindo, né, abaixo do seu valor patrimonial, ou ele já chegou próximo ao limite, pode cair um pouco e no médio prazo se recuperar. Aí você vai continuar recebendo os dividendos que estão num nível até interessante, 0,55 ao mês, podendo até crescer com a recuperação da economia, né? Podendo até crescer esses dividendos e também uma recuperação no valor da cota, certo? Mas aí a gente tem que analisar como que são os fundamentos do FII, o que é que ele investe, como é que ele funciona de uma maneira mais aprofundada. Por isso eu vou mostrar agora o relatório gerencial, o último relatório gerencial que ele trouxe agora de maio de 2020, que eu vou mostrar algumas informações importantes, né? Ele traz aqui o valor patrimonial, 2,8 bilhões, né? 2,88 bilhões, um patrimônio bem grande. Vai mostrando aqui alguns indicadores de mercado, né? Questões de liquidez, e ele traz aqui a composição do seu fluxo de caixa nos últimos meses. Basicamente ele recebe, ele paga dividendos através dos rendimentos que ele tem com os aluguéis. Basicamente é isso, não tem mais nenhuma outra forma de ganho pelo que a gente pode ver aqui, é apenas receita imobiliária, certo? E um pouquinho aqui de receitas financeiras, como a gente pode ver em azul escuro. As despesas de juros e tal se mantiveram constantes, né? Despesas administrativas aqui, com cinzazinho mais claro, também se mantiveram mais ou menos constantes. E ele vem distribuindo dividendos de uma forma mais ou menos linear. Ele não tem aquela gestão ativa de ficar girando patrimônio para distribuir ganho de capital através de dividendos, certo? Quando a gente olha o balanço patrimonial que ele nos traz, ele investe, como nós podemos ver, 84% em imóveis físicos, 3,6% em CRIs, ele tem também cotas de outros FIIs, um percentual bem pequeno, 3,4%, tem aluguéis ainda a receber, que ele provavelmente deu desconto aí por causa da pandemia, e outros ativos, 6,8%. Então ele basicamente investe mais de 2/3 do patrimônio dele em imóveis físicos. E aqui está o portfólio dele. Quando a gente vai olhar, aqui são todos os prédios que ele tem. É um FII de tijolo, né? E a gente vê aqui os imóveis. Ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 imóveis. E basicamente é bem diversificado. Tem imóveis A, tem imóveis B, tem imóveis AAA. Ele diversifica bem aqui esse portfólio dele, certo? Mas ele não diversifica em cidade. A gente pode ver que a grande maioria deles está em São Paulo e tem alguns no Rio de Janeiro, mais especificamente 4 imóveis. E o percentual do ativo dele, quando a gente vai analisar a vacância, a gente pode ver que tem vários imóveis que estão 100% ocupados, mas tem alguns imóveis que estão com vacância considerável. Esse Diamond Tower com 25%, Eldorado com 18% e o Senesp aqui com uma vacância muito alta. E esse imóvel aqui do Senesp, ele é um problema já há bastante tempo, ele já está desocupado há muito tempo e sem perspectiva aí de locatário, de reverter esse quadro, e por isso o mercado tem desvalorizado cada vez mais esse imóvel aqui, o fundo como um todo, né, tá pagando o preço por isso. Agora, uma coisa a gente observar é que ele tem uma concentração desses imóveis. Se a gente vê o percentual total da receita potencial, a gente pode ver que a gente tem 3 imóveis aqui, 1, 2, 3, né? Que corresponde a 50% de toda a receita total potencial desse fundo imobiliário, certo? Então, dos 14 imóveis, a gente tem 3 que corresponde a quase 50% da receita potencial. O que isso quer dizer? Que ele não tem um portfólio muito diversificado na questão do potencial de receita. Então, se um desses imóveis tiver um problema, que foi o caso do Senesp aqui, ele teve um problema, né? Atingiu justamente o Senesp, que tem o Diamond Tower, né? Ele também está com problema de vacância. Então corre o risco, quando você não tem o potencial de receita bem distribuído, corre o risco de, se houver algum problema nesses imóveis específicos, você tem uma redução muito grande no tanto que você vai arrecadar
e aí os dividendos acabam sofrendo mais por isso. Portanto, na questão da diversificação em potencial de receita, ele não é bem diversificado, segundo a gente pode ver aqui, né? Existem 3 imóveis que correspondem a 50%. Em relação aqui a classe dos ativos, né, 72% são AAA, 7,7% é A e 19,8% B. Aqui o que mais que é importante? São Paulo responde por 78,4% das receitas e Rio de Janeiro 21,6%. O índice de reajuste a gente tem aqui IGPM 55% e IPCA 41%. A maioria dos contratos vence em 2025 mais, certo? A maioria dos contratos é típicos, como a gente pode ver, 86% típico. E as empresas que ocupam esses imóveis, a gente pode ver que é bem diversificado aqui. Quando a gente vai ver os imóveis, como eu falei, né, ele é bem concentrado geograficamente e por potencial de receita também, isso não é muito bom. Como você pode ver, a maioria está aqui em São Paulo, nessas regiões, como a gente pode ver aqui, né, vários imóveis na mesma cidade, enfim. E no Rio de Janeiro nós temos aqui esses 4 imóveis aqui no Rio de Janeiro, que também é um mercado que está em dificuldades. Aqui é mais como é que ele investe, né? Ele tem participação direta aqui nesses imóveis e os outros, aqui ele investe a partir de cotas de outros FIIs. A conclusão que eu tenho geral aqui a fazer sobre este fundo imobiliário é que ele é um fundo já bastante consolidado, com vários ativos, está com preço descontado, está pagando dividendo interessante, mas o problema aqui é que ele possui uma concentração muito grande, como eu falei, em 3 imóveis. A concentração grande no potencial de receita. E aí, como é o caso aí do Senesp, que tem uma participação relevante, está desocupado há muito tempo, por ele ter esse imóvel ainda há muito tempo desocupado, então já não torna interessante, pelo menos no momento, estar entrando nesse FII. Então essa era a minha opinião, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários. E não esqueça de baixar o nosso e-book Manual dos Fundos Imobiliários, que está aqui na descrição do vídeo. Grande abraço, até o próximo vídeo.